A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Gostaria de convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e também ative o sininho de notificações para que você a cada semana receba novidades do nosso canal, tá bom? A nossa lição que vamos estudar esta semana é a lição de número 5. Lição esta que traz como tema como ler as Escrituras. Lição muito interessante, principalmente porque atualmente nós vivemos em uma rotina muito turbulenta e agitada e a grande quantidade de afazeres diários, principalmente agenda apertada, os horários entrando em choque, e aí o que acontece? Outras atividades têm se tornado a nossa prioridade, exigindo grande parte do nosso tempo e muitas vezes até dificultando o nosso momento a sós com Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque tudo isso nos leva muitas vezes a pararmos de meditarmos na palavra do Senhor. Então nós deixamos muitas vezes de reservar um tempo importante e muitas vezes que é dever essencial para o crescimento da nossa vida cristã. E o momento de meditarmos na palavra de Deus é um momento grandioso também para a nossa vida. Então o nosso sucesso, o nosso fracasso na nossa vida cristã depende de nossa dedicação, principalmente em querer conhecer os ensinos da Bíblia e de nossa convivência com Deus diariamente, obedecendo a Ele e seguindo as suas veredas. Então, se desejarmos ser crentes felizes, crentes vitoriosos, teremos que nos alimentar regularmente da palavra de Deus. E isso requer o quê? Aplicação da nossa parte. Então, quanto mais nós nos dedicarmos a isso, tanto mais rapidamente e melhor nós iremos crescer na nossa vida espiritual. E muitos acreditam que a Bíblia ela foi escrita para teólogos ou até para pastores. E tudo que eles têm a fazer simplesmente é escutar os ensinos e as palestras desses entendidos da Bíblia. E na verdade não é bem assim. Porque muita gente, eles precisam ter a noção, precisam ter a ideia de que a Bíblia, na verdade, ela foi escrita para todos, não é? Então, eu gostaria de te dizer que a Bíblia ela foi escrita para as pessoas comuns. Quando você entender isso, a sua vida espiritual ela vai tomar uma dimensão nova e um novo rumo. Na sua vida vai haver uma nova direção e um novo rumo. Então, forme o hábito permanente de ler, de estudar a Bíblia, e você vai ver que você vai enriquecer toda a sua vida, não é? A lei, ela não apenas deve ser vista por parte, mas procure ler a lei de Deus, procure ler as Escrituras toda. Ter um conhecimento amplo de Deus e da sua palavra, ou seja, do Deus ao qual você serve. Então, tem uma leitura, tem um estudo das Escrituras, não apenas como um dever para o cristão, mas veja-se como algo privilegiado, não é? Pois quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas, nós passamos a aprender mais sobre Deus e a compreendermos a sua vontade para nós. Então, é por isso que nós, no término desse estudo, nós desejamos do fundo do nosso coração, né, que você ponha o seu coração, o seu anseio, a sua sede diária e o amor pela palavra de Deus, para que nós, cada um de nós, possamos ter prazer na leitura, na prática das Escrituras e possamos assim dizer, como disse o salmista: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Tá bom, meu querido? Bom, o primeiro tópico da nossa lição, ele traz como tema: a Bíblia precisa ser
interpretada. Isso aqui é muito importante, porque não basta apenas ler. Ler é importante? É. Mas quem lê precisa compreender e precisa também interpretar o texto bíblico. Então, qual é a importância da exegese? É o número 1 desse primeiro tópico. Dentro de uma visão puramente cristã, a exegese é uma análise, interpretação e explicação detalhada e cuidadosa de um texto, ou seja, de uma palavra, de uma expressão da Bíblia. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego, exegesis, e significa interpretação, tradução, ou levar para fora, expor os fatos. Normalmente a exegese ela é utilizada para interpretação e explicação crítica de obras artísticas, jurídicas e literárias, principalmente dos textos bíblicos. Então, no que se refere à Bíblia, a exegese ela é o estudo de interpretação gramatical e sistemática das Escrituras Sagradas. Uma pessoa, para que ela possa estar apta a fazer uma exegese bíblica, ela deve, no mínimo, conhecer as línguas originais, né? Os idiomas originais da Bíblia, que é o grego, o hebraico, no mínimo isso, né? Então os livros, as cartas, as profecias, os primeiros escritos, né? Esses livros eles foram endereçados a pessoas das suas épocas. Por isso, nós temos o Antigo Testamento escrito em hebraico e o Novo Testamento predominantemente escrito em grego. A partir desta compreensão de como as pessoas da época compreenderam, ou a partir da compreensão da intenção dos autores em suas escritas, então passamos ao exercício de buscar responder a uma determinada pergunta. E agora, a partir desse momento, ou melhor dizendo, a partir desse entendimento original, o que isso tem a ver comigo? A lição de escola dominical, o escritor diz o seguinte: o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, dessa forma, para não fazer um texto significar aquilo que ele não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Então fica aqui essa alerta para todos nós que queremos estudar o texto bíblico de uma forma mais aprofundada. O número 2 da nossa lição fala sobre as limitações dos leitores. O problema interpretativo é algo bastante antigo, mas ele se acentuou com o desenrolar do tempo. Então, para encontrar os fatos e palavras de que fala a Bíblia, os leitores e intérpretes, eles devem voltar a 20 ou 30 séculos atrás, o que não deixa de ser uma certa dificuldade, né? Haja vista, entra o chamado fenômeno do distanciamento. Então, de outro lado, as questões de interpretação, ela tornam-se mais complexas nos tempos modernos, devido ao progresso feito, né, pelas ciências humanas, e os leitores, eles não conseguiram progredir do mesmo jeito. Então, muitas vezes, não conhece bem nem mesmo a própria língua. Então, nesse caso, como interpretarão textos que muitas vezes se faz necessário o conhecimento das línguas originais em que o texto foi escrito? O escritor da nossa lição diz o seguinte: nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda a vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa constatação
reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Então, por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos produz a verdadeira intenção do Espírito Santo. E aí? Como a Bíblia é um livro divino humano, o homem ele não pode querer se valer apenas de recursos humanos para a interpretação da Bíblia, ou melhor dizendo, do texto bíblico. É preciso uma estreita comunhão com aquele que inspirou os escritores bíblicos para que ele nos ajude a entender e a interpretar o texto que esse mesmo Espírito ajudou a escrever. E as limitações elas começam quando esse intérprete ele não tem essa comunhão com o autor da Bíblia. Além desses fatores, tem também a nossa inclinação pecaminosa, como diz o escritor da lição, e aí vem a grande dificuldade em um homem pecador querer interpretar um livro santo. Por isso, um grande intérprete da Bíblia, ele deve ser sempre alguém mais próximo de Deus possível. É importante entendermos isso. O número 3 da nossa lição, ele fala o seguinte: a natureza das Escrituras. Uma razão mais significante para a necessidade de interpretação, ela acha-se na natureza da própria Escritura, que é um livro, como eu disse, divino-humano. Nem a Bíblia é um livro apenas divino, nem ela também é um livro apenas humano. É um livro divino-humano, pois nela está o pensamento de Deus vestido numa roupagem humana. Então, humanamente falando, compreender corretamente as Escrituras é uma tarefa árdua, considerando as peculiaridades de cada livro, as divergências da atualidade e a liberdade pessoal do intérprete que, ao ler a Bíblia, como um livro de Deus, ele possui os seus processos também históricos, pessoais, e está inserido em um contexto de situações particulares. Então, o papel do intérprete bíblico é criar pontes considerando as barreiras linguísticas, históricas, sociais, culturais, que existem no universo em que os livros bíblicos foram escritos. Então é muito importante isso, porque é dessa forma que é possível promover estratégias para haver uma compreensão do que o texto significa, tanto naquela época, como nos dias atuais. O escritor da lição, inclusive, ele diz o seguinte: os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas, que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. No site hermenêutica.com, eu encontrei um artigo que ele fala o seguinte: a Bíblia não é uma série de proposições e imperativos. Não é simplesmente uma coletânea de ditados da parte do presidente Deus, como se ele olhasse para nós aqui embaixo, estando ele no céu, e dissesse: ei, vocês aí embaixo, aprenderam estas verdades? Número 1, não há Deus senão um só, que sou eu. Número 2, eu sou o Criador de todas as coisas, inclusive da humanidade, e assim por diante, chegando até a proposição de número 7.777 e ao imperativo 777. Então, apesar da Bíblia ter o seu lado humano, mas acima de tudo, nós precisamos entender de que a natureza das Escrituras é espiritual
Isto é, não é um livro de invenção humana. Ela existe por inspiração divina e tem sido conservada pura até os nossos dias pela providência de Deus. Então é importante que os seus alunos, eles entendam isso. O segundo tópico da nossa lição fala sobre os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. O número 1 trata sobre a autoridade da Bíblia. É muito importante esse tópico porque a hermenêutica pentecostal, ela passa por bases que são inegociáveis em relação às Escrituras. Que bases são essas? Primeiro, a sua autoridade divina. Segundo, a sua inspiração divina, que são temáticas que nós já estudamos, e a sua inerrância. Então, aqui nós precisamos dar um enfoque especial de que a hermenêutica pentecostal, ela se fundamenta principalmente no fato de que a Bíblia se autoproclama a palavra de Deus, reivindicando para si a autoridade divina. Portanto, para nós, os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus, conforme se lê na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 25 do livro da Declaração de Fé, que diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, em que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia, eles foram produzidos sob a inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na Almeida Revista e Atualizada. Isso significa que toda a Escritura foi inspirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. Então é isso que diz a nossa declaração de fé. Então nós acatamos as suas doutrinas, nós reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. O número 2 fala sobre a iluminação do Espírito Santo. Então isso aqui é bem interessante também, porque uma das invenções modernas mais úteis que nós temos na atualidade, não estou dizendo que é a única, né, mas é uma delas, é a lanterna. Porque quando falta energia elétrica, a nossa casa ela mergulha numa escuridão. E a lanterna ela salva a situação, né? A sua função é lançar luz no meio da escuridão para nós podermos enxergar onde estamos e aonde nós estamos pisando, o que nós estamos fazendo. Então o trabalho da lanterna é iluminar o cenário onde nós estamos. E a Bíblia, ela não é um livro de trevas, pelo contrário, é a fonte de luz tão necessária para a humanidade. O salmista, inclusive, chamou a palavra de Deus de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. E é interessante que nem toda a parte das Escrituras elas são igualmente claras para o nosso entendimento. Algumas passagens elas são difíceis de assimilar. Nós lutamos com certos pontos para prosseguir captar o significado do texto. O efeito do pecado em nós, ele muitas vezes faz com que a nossa mente não entenda direito as Escrituras. A nossa natureza decaída, como seres humanos limitados, né, e constantemente se envolvendo com o pecado, faz com que nós não tenhamos uma iluminação como realmente deveria ter.
Então nós precisamos desesperadamente da luz. Embora as próprias escrituras elas sejam luz para nós, há necessidade de iluminação adicional para que nós possamos perceber claramente essa luz. Então o mesmo Espírito Santo que inspira a palavra, ele age para iluminar a palavra em nosso benefício. Então ele derrama mais luz sobre a luz original, que é a Bíblia Sagrada. Então a iluminação, ela é a obra do Espírito Santo. Ela nos ajuda a ouvir, a perceber, a entender corretamente a mensagem da palavra de Deus. Ou seja, ela capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Então Deus, ele faz com que nós possamos compreender melhor, pois somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Então, há 3 palavras, inclusive, bem interessantes, que nós precisamos entender para sabermos diferenciar uma da outra, e elas, nós podemos dizer que são bastante interessantes. É a palavra revelação, a palavra inspiração e a palavra iluminação. É preciso saber diferenciar uma da outra. Revelação, o que é revelação? Revelação diz respeito à exposição da verdade de Deus. Iluminação é a devida compreensão dessa verdade descoberta. No entanto, a inspiração não consiste nem em uma coisa nem em outra. A revelação, ela, vamos dizer, prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. A inspiração, ela relaciona-se com a recepção e o registro dessa verdade. Entendeu? Então a iluminação, no entanto, ela ocupa-se na compreensão da verdade revelada e inspirada. Então a inspiração, ela traz a revelação escrita aos homens, não traz em si a garantia do que o homem vai entender. Então é necessário o quê? A iluminação. A iluminação do coração e da mente. A revelação é o fato da comunicação divina. A inspiração é o meio. A iluminação é o dom de compreender essa comunicação. Então, diferenciando isso, é uma maravilha para nós entendermos melhor essas questões. O número 3 trata sobre o valor da experiência. Isso aqui é muito bom, irmãos, principalmente para nós que somos pentecostais. Porque os pentecostais, eles valorizam tanto a experiência que muitas vezes até são mal compreendidos pelos tradicionais. E o escritor da lição diz o seguinte: o texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Neste aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Então, o que é que isso significa? Significa que, ao ler a Bíblia, o crente pentecostal, por sua experiência pessoal com o Espírito Santo, ele atribui ao texto um aspecto prático, levando em consideração a ação do Espírito Santo no momento em que a leitura bíblica é feita, assim como o contexto a que encontra-se submetido, aplicando também o texto lido à realidade por ele vivida. Então, o antipentecostal, ele afirma que a experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo, dos dons, da cura divina, ficaram reservados apenas para o período apostólico. Mas eu pergunto para os irmãos, por qual razão os apóstolos eles teriam o direito da experiência pentecostais, ou melhor dizendo, pentecostal, e nós não? É que eles seriam
os continuadores da obra de Cristo. Eles respondem, né? E nós somos o quê hoje? Então, eu pergunto mais. Dos apóstolos foi exigido maior responsabilidade no lançamento do fundamento doutrinário da igreja do que é exigido de nós hoje quanto à expansão e à conservação desse fundamento? É evidente que não, irmãos. Então, não foi este o pecado dos crentes de Gálatas, que, tendo começado a obra de Deus no Espírito, no final, eles estavam tentando aperfeiçoar na carne? Então, irmãos, se nos dias apostólicos o diabo ele já era o leão que ruge, procurando alguém que ele possa tragar, hoje, muito mais. Se o mundo daqueles dias já era mau e os homens obstinados no pecado, hoje também é assim. Então, se a nossa missão hoje é tão importante quanto dos primeiros discípulos e dos apóstolos, nós não devemos nos conformarmos em desempenhá-la com menor porção do Espírito Santo do que daqueles que a possuíam na antiguidade. Não. Então, nem a experiência, nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade da Bíblia. Isso é claro, escrito inclusive pelo escritor da lição. Ele diz que somente a Escritura é que pode autenticar, até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Isso aqui é importante, irmãos, porque os antipentecostais, eles dizem que os pentecostais colocam a experiência acima da Bíblia. E aí está na lição. O escritor da lição, que é um pentecostal autêntico, dizendo, afirmando, ensinando de que a experiência não deve estar acima das Escrituras, né? Então é muito bom isso aí ficar registrado para que eles percebam de que nós não colocamos a experiência acima das Escrituras. Ao contrário, a experiência é julgada pelas Escrituras. Agora, uma coisa é colocar a experiência acima das Escrituras. Outra coisa é não aceitar a experiência, que é o que eles fazem. Eles negam isso. Eles não aceitam a experiência. Eles dizem que a experiência ficou apenas para aqueles apóstolos do passado e não para nós nos dias de hoje. Terceiro tópico da nossa lição. Trata sobre as regras básicas de interpretação. Número 1. A Escritura é a sua própria intérprete. Todos nós provavelmente já tivemos a experiência de ler uma passagem da Bíblia e de fazer a seguinte pergunta: como é que eu posso interpretar corretamente essa passagem? O que quer dizer esse versículo? O que quer dizer essa passagem bíblica? Com várias interpretações possíveis, nos encontramos muitas vezes diante da possibilidade real de fazer uma interpretação correta da Bíblia, mas também de fazer uma interpretação errada dela. E quais são os perigos dessa interpretação errônea? Eu posso evitar uma interpretação errada das Escrituras? Bom, quantos erros seriam evitados se nós, como cristãos, deixássemos que a Bíblia falasse? Mas nem sempre isso acontece, pois nós partimos para a palavra de Deus, muitas vezes, com as nossas ideias mais ou menos feitas. E é em função dessas que nós conseguimos ver e ler o que nunca lá esteve. Assim, se nós deixarmos que a Bíblia fale, ela interpretará a si mesma sozinha. Então deixe que a Bíblia interprete a si mesma. Antes de você buscar ajuda de fora, de algum livro, de algum professor, procure os textos bíblicos que esclareçam o que você selecionou. Então, para isso, veja se a Bíblia ela tem letrinhas sobrescritas no texto e referências no rodapé da página ou na coluna do meio. Então, se você procurar as passagens indicadas, você vai descobrir mais informações sobre o assunto. Então, Bíblia de estudo, concordâncias, dicionários bíblicos, são ferramentas que podem ajudar você. O número 2 desse terceiro tópico fala sobre os princípios de interpretação bíblica. Isso aqui é bem interessante,
Porque quando você vai fazer uma interpretação da Bíblia, você não pode fazer essa interpretação de acordo com aquilo que vem na sua cabeça, não é assim. A Bíblia, como um livro divino, ela tem regras, ela tem princípios, e você precisa saber dessas regras. Primeiro, denomina-se princípio da unidade das Escrituras a questão da inspiração. A inspiração da Bíblia, ela ensina que a Bíblia ela veio de Deus, né? E que não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro. Isso aqui é muito importante, porque há pessoas que vão ler a Bíblia e acham que um livro contradiz o outro. E isso não é verdade. Segundo princípio, deixe a Bíblia interpretar a si própria. Foi como nós estávamos falando antes, né? Então este princípio é um princípio que vem desde a Reforma Protestante. Terceiro, jamais esqueça a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes de analogia da fé. E que regra é essa? O texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Isso é muito importante. Quarto, sempre ter em vista o contexto. Como assim? Ler o que está antes, o que vem depois, para você poder concluir aquilo que o autor tinha em mente. Quinto, procure o sentido literal da palavra, a menos que as evidências demonstrem que o texto trata-se de algo figurado. Sexto, lê o texto em todas as traduções possíveis, antigas, modernas, para que você possa chegar a uma compreensão boa. Muitas vezes, uma destas traduções, ela nos traz uma luz sobre o que o autor estava querendo dizer. Sétimo, apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Não adianta você querer ler o texto da Bíblia e querer arrumar vários sentidos para um único texto. Não dá certo. Oitavo, o trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e desprendimento de qualquer preconceito. Então, o que é que nós poderíamos chamar de achismo, né? Muitas vezes as pessoas vão para a Bíblia querendo colocar o que ele acha, o que ele pensa, e não se pode fazer interpretação da Bíblia desse jeito. Nono, aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar à conclusão, não é? E às circunstâncias. Por exemplo, quem foi que escreveu aquele texto? Qual o tempo e o lugar em que escreveu? Por que ele escreveu? A quem se dirigia o escritor? O que o autor queria dizer? Então, feita essas exegeses do texto, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, então ele deve ser colocado de lado e o trabalho exegético ser começado tudo de novo. Terceiro, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Então, nossa ortodoxia, ela refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e a sua consequente autoridade. Então, assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor, em prejuízo do texto e do autor bíblico. Então, nós ratificamos que as experiências elas devem ser submetidas ao crivo das Escrituras. Isso é o que diz o escritor da lição. E eu estava lendo um texto do pastor Altair Germano, que ele mostra como identificar um adepto da hermenêutica pós-moderna. Eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, ele diz o seguinte: esse hermeneuta pós-moderno, o que é que ele diz?
ele afirma que o significado do texto, quem define é o leitor. Veja só que absurdo. Outra coisa, declara que o texto tem direitos, o leitor tem direitos, mas o autor não tem direito algum. Veja só. Outra coisa, entroniza a experiência religiosa em detrimento das escrituras, ou seja, desconsiderando o devido e necessário equilíbrio. Chama os que usam o método histórico-gramatical de ingênuo ou de inocente. Que método é esse, chamado de histórico-gramatical? É aquele método onde o leitor vai se deparar com o texto bíblico e vai procurar entender o que o autor estava querendo dizer, o que o contexto estava querendo mostrar, né? Então eles ignoram isso e até chama esses leitores de ingênuo. Outra coisa, qualifica os métodos mais tradicionais de positivistas e inférteis. Duvida da historicidade das narrativas bíblicas, chamando-as de ficção historicizada. E ainda promove a pedância acadêmica. Despreza as instituições e as suas declarações de fé e os seus credos. Então você veja que absurdo, né? Outra coisa, defende o flerte com o ecumenismo, com o sincretismo religioso, a teologia feminista, a missão integral, a teologia da libertação, a ideologização teológica ou com o liberalismo teológico. Outra coisa também, caminha ao lado e está associado com outros adeptos de hermenêuticas pós-moderna. Então, o escritor Altair Germano, ele diz que nem sempre todas as características e posturas, né, que já foram ditas agora, estarão presentes na vida e na prática do intérprete pós-moderno. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, esse intérprete pós-moderno, ele tem várias dessas características, mas não quer dizer que tem todas, tá? Mas com certeza a maior parte delas será claramente perceptível. Então, os pressupostos pós-modernos, eles são danosos e destrutivos para o pentecostalismo clássico e os seus fundamentos ortodoxos, tá bom? Eu quero concluir esta lição, deixando claro para vocês que é muito importante que vocês alcancem os objetivos da lição. Primeiro, expor que a Bíblia precisa de ser interpretada. Não é? Todo escritor, todo leitor da Bíblia, ele precisa, ao ler, primeiro compreender o que está lendo, depois aprender a interpretar aquilo que ele está lendo. E quando você vai interpretar, você não pode tirar imaginações da sua cabeça. Você tem que seguir as regras de interpretação bíblica. Segundo, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. Então, se você é um pentecostal, você tem que procurar pensar, você tem que procurar projetar, idealizar igual um pentecostal e não querer pensar como um tradicional. Deixa o tradicional pensar da forma dele tradicional. Mas se você é um pentecostal, você tem que pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura e a interpretação da Bíblia. E por último, apresentar os princípios básicos de interpretação da Bíblia. Como eu disse, toda interpretação ela precisa de princípios para ser interpretada. Não pode ser tirado da nossa cabeça da forma que nós imaginamos. Tá bom? Que Deus abençoe e espero que essa aula tenha te ajudado no estudo da lição desta semana.